castelo forte é o nosso Deus. Graças a Deus pela sua misericórdia. Meus irmãos, graça, paz, misericórdia da parte de Deus vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Amém? Eu louvo ao Senhor por sua graça e bondade, santa providência de me conceder a bênção de estar aqui para pregar seu santo evangelho e encontrar meu amado e querido irmão Wendel. Desde há muito tempo atrás nos encontramos e firmamos esta amizade no Senhor, no amor de Cristo. Nos encontramos num concílio, Supremo Concílio, mas depois de muito tempo é bom vê-lo e estar com ele, e principalmente vê-lo firme no serviço do Senhor, e agora de um modo muito mais dedicado ao pastorado integral, especialmente aqui nessa igreja. Então eu sou muito feliz. Estou feliz também de perceber que esta é uma igreja conservadora e que está buscando reforma, porque nós estamos vivendo dias difíceis e que precisamos muito desta reforma. Olha, nós tivemos a reforma protestante há mais de 500 anos atrás. Foi um evento marcante, glorioso, uma manifestação da misericórdia de Deus para com sua igreja, levantando aqueles reformadores que trouxeram de volta para as Escrituras a igreja. Isto é reforma, não é inovar, é trazer de volta para as Escrituras. E eles mesmos estabeleceram mais tarde um slogan que diz: igreja reformada, sempre reformando. Por quê? Porque nós vamos nos desviando. E infelizmente é o que tem acontecido hoje nas igrejas em geral. E nós precisamos dessa reforma, trazer de volta, ainda hoje, a igreja para as verdades genuínas da palavra de Deus. Então eu louvo a Deus, porque eu sei que esta é a intenção dos irmãos, tanto do pastor como do conselho, de se aproximar e voltar cada vez mais à verdade da palavra de Deus. E nós, como presbiterianos, temos uma vantagem, que foi abraçarmos os nossos símbolos de fé. O Catecismo Maior, Breve Catecismo e a Confissão de Fé, que foram escritas há mais de 350 anos atrás, lá na Abadia de Westminster, uma assembleia muito especial, escolhida por Deus mesmo, homens da mais alta estirpe, teólogos, conhecedores profundos da palavra, dos originais, piedosos puritanos, que se debruçaram diante da palavra de Deus com muito zelo, oração, para escrever estes documentos, que até hoje estão aí sob o crivo de quem queira examiná-los e perceber que não há como contestar, porque são verdades bíblicas. É a expressão fiel do que ensina as Escrituras. Então, é um resumo teológico que está
nas nossas mãos e que nos ajudam, nos orientam e não nos deixam desviar. O problema é que nós nos afastamos também destes símbolos de fé. E eu fico feliz aqui de ouvir que o pastor está ensinando a confissão de fé, o estudo da confissão do catecismo, a igreja declarando a sua fé firmada nesses documentos. Isto é maravilhoso, raro, mas precioso demais. E uma das coisas que a nossa confissão de fé fala claramente é sobre a necessidade de purificar o culto. Uma igreja será, diz a nossa confissão de fé, mais pura, menos pura ou sinagoga de Satanás, de acordo com que o culto é mais próximo das Escrituras, ou mais distante, ou completamente negando as Escrituras, que é a sinagoga de Satanás. Então, a igreja tem obrigação, e isso é o que o Senhor Jesus Cristo quer. Isso aí foi tirado do livro de Apocalipse, das cartas do Apocalipse, que o Senhor Jesus faz reprimendas, repreende igrejas que estão se desviando ou praticando coisas que não estavam de acordo com as Escrituras, enquanto elogia outros que estavam firmes nas Escrituras. Então, é obrigação nossa, porque o Senhor da igreja é Cristo, e é o que Ele quer, que nós busquemos purificar a igreja, ou cultos cada vez mais puro, isto é, nos aproximando das Escrituras. E uma das coisas que lá na Assembleia de Westminster eles estudaram sobre o culto puro era evidentemente a música, o cântico. E a Assembleia decidiu de que a igreja deveria cantar os salmos. Então, quando você for estudar o capítulo 21 da Confissão de Fé, que é o do culto público, você vai ver o zelo deles examinando as Escrituras e descobrindo que o que o Senhor Jesus tem ordenado para a igreja são 5 elementos do culto, e um deles é o cântico dos salmos. E tanto é que eles estavam tratando do cântico sagrado, ou isto é, do cântico inspirado, conforme está no meio da Bíblia, que é o saltério, que eles estudaram 2 saltérios metrificados para decidir por um que recomendariam à igreja. E eles então decidiram pelo saltério metrificado pelo Dr. Rose, e assim a igreja de tradição reformada passou a cantar salmos. Já cantava antes, mas na Assembleia foi reafirmado isso, de modo que é tradição reformada cantar os salmos metrificados. Não pedaços de salmos, porque a tendência da gente é pegar aqueles versículos mais agradáveis e deixar aqueles mais duros de lado. Não, é o salmo todo, inteiro, metrificado, isto é, com palavras diferentes, frases construídas, sem perder o sentido original de forma alguma, mas que coubesse numa melodia, para que a igreja cantasse assim como eu ouvi hoje aqui, o cântico do salmo. Foi uma bênção para mim ouvir os irmãos, a igreja cantando o Salmo 16.
Então, o Cântico dos Salmos é o que Cristo quer para a sua igreja. E eu quero, então, incentivar que os irmãos continuem aprendendo. Há uma comissão que existe, uma comissão chamada Comissão Brasileira de Salmos, pela graça de Deus eu faço parte, que está metrificando os 150 salmos. Já estamos bem adiantados. Geralmente as pessoas perguntam: e como é que vamos cantar o 119? Essa é uma pergunta que eu sempre ouço. Como cantar o Salmo 119? Esse, olha, irmão, é tão claro que Deus quer que cante todos os salmos, inclusive o 119, mas não é de uma vez. Por isso, Deus dividiu o Salmo 119 de 8 em 8 versos. Você já percebeu? Na Bíblia Antiga era mais fácil, porque era o alfabeto hebraico. Aleph, Bet. Então, o Aleph são 8 versos do Salmo 119. Depois, Bet, outros 8 versos. Assim, nós estamos metrificando de 8 em 8 versos, e a igreja está cantando o Salmo 119. Calvino, que metrificou os 150 salmos, ele fez assim, ele contratou 2 musicistas, e eles então colocaram as músicas nos salmos, e do Salmo 119 é uma música só para todos os 8 versos em que é dividido o salmo. É fácil, não é difícil, e assim nós vamos cantando. Mas a comissão está dando preferência em terminar o saltério com melodias contemporâneas que a maioria da igreja conhece, e assim não tem dificuldade para cantar os salmos. Eu quero incentivar o conselho, o pastor, continue, e a igreja aprendendo a cantar os salmos. Vocês estarão cantando a palavra de Deus, não tem erro. Nesses cânticos às vezes tem erro, mas a palavra de Deus é inspirada, e é o que Deus quer que cante. Então, que bênção que nós temos uma igreja aqui em Belo Horizonte, eu não sei se tem mais, que está cantando salmos. Porque se o Senhor ordenou salmos, hinos e cânticos espirituais, para mim e para muitos comentaristas da Bíblia, estudiosos, isso quer dizer os salmos. Salmos, hinos e cânticos espirituais. São salmos, porque era o título dos salmos na Septuaginta que Paulo usava. Salmos de Davi, hinos de Davi, cânticos de Davi. E inspirados, porque espirituais, no grego pneumatikoi, quer dizer inspirado. É um adjetivo para essas 3 qualificações dos salmos. E a igreja está cantando a palavra de Deus, será edificada. De fato, a palavra de Deus vai permanecer ricamente no coração de vocês, cantando os salmos. Não tem nada que se compare. Então, eu quero incentivar, deixar minha palavra aqui, para que vocês continuem aprendendo os salmos e cantando os salmos. Não só vai agradar a Deus, como a igreja será edificada. E é interessante que a Bíblia fala que o Senhor Jesus está no meio da congregação cantando. Então, o que é que ele mais gostaria de cantar com a congregação? Os salmos que ele mesmo inspirou
pelo seu Espírito, palavras compostas pelo próprio Deus. Então, vale a pena cantar os salmos. Que Deus abençoe os irmãos nisso. Muito bem, vamos orar. Eu queria pedir que Deus nos abençoasse naquilo que vou trazer da parte do Senhor para os irmãos, pelas Escrituras. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar graças por este dia, dia do Senhor, que o Senhor fez, por esta oportunidade. Agradecer por esta igreja, pelos 44 anos, pela forma como o Senhor a tem conduzido, de forma a purificar o culto, se aproximar das Escrituras. Quero louvar o teu santo nome por isso. E agora, nesse momento em que vou abrir o teu santo livro, vamos estudá-lo e trazer aqui da parte do Senhor a mensagem que o Senhor tem. Vem, Senhor Deus, nos abençoar, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo opere aqui de forma poderosa, trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, subvertendo, Senhor, as objeções próprias da carne e fazendo prevalecer a verdade conforme ela é em Cristo, em cada coração. E que então, Senhor, tu operes com poder na vida dos que são teus, tanto os que já estão aqui na igreja, como os que estão visitando, e que o Senhor pretende curar, salvar, libertar, revelar Cristo. Faz isso, Senhor, para a tua glória. Glorifica o teu nome, exalta Cristo, glorifica a tua palavra e opera, Senhor, com poder no meio da congregação, cada vida, em cada coração, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu falei que iria tratar do Evangelho. Nós falamos de quem é Deus, depois quem é o homem, nossa situação tão crítica, terrível de pecado, e de que precisamos urgentemente que Deus, por sua graça, nos conceda arrependimento, fé, para crer no Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele veio fazer aqui, sendo unigênito Pai, o Logos eterno, na plenitude dos tempos, conforme os desígnios eternos de Deus, Pai. Ele então deixa o seu domicílio glorioso, eterno, trono de glória, se despe da sua veste de glória e de majestade, veste nossa roupagem humílima, nasce numa condição humílima, como homem e Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, um ser absolutamente singular e que é criado por sua mãe, num lar humilde. Ele, pela direção de Deus, fica sujeito a eles até o momento em que ele é manifestado ao mundo como o Messias que devia vir, o Salvador do mundo, o Redentor.
dos eleitos. Então, ele inicia seu ministério ou sua obra conforme fora designado lá nos tempos eternos. Então, eu queria tratar de um ponto que é rejeitado por muitos ou deixado para o lado, porque vocês sabem que nós temos na tradição reformada que é chamado de 5 pontos do calvinismo. Então a gente sabe que não há dificuldade para muitos no primeiro ponto, que é a depravação total. Depravação total, que fala do prejuízo total, absoluto, que o pecado causou na vida do homem. Não sobrou nada. O resultado foi a morte em delitos e pecados, morte, em que o homem não tem qualquer condição nem de entender o Evangelho, nem de se voltar para Deus. Sua vontade está subjugada, escravizada pelo pecado, e ele não tem qualquer condição de se voltar por si só para Deus. Depravação total. Daí vem a eleição incondicional, que Deus, sem qualquer condição, mas pela livre vontade própria divina, segundo o conselho santo sábio de sua vontade, quis escolher um povo para si. É chamada a eleição incondicional porque não tem nada a ver com a presciência em que Deus olhou e viu que pessoas iriam aceitar, então ele elegeu, porque previu que a pessoa ia aceitar. Não, se é assim, então é pelas obras, e não é pelas obras. Não foi em absoluto por uma escolha condicional ou condicionada à presciência, em que Deus viu que você ia aceitar e lhe escolheu. Não, você jamais aceitaria se não fosse eleito. Deus lhe escolheu pecador, sem qualquer condição. Ele de fato previu e viu você como inimigo dele, sem qualquer condição, não querendo nada com ele, mas ele amou a si mesmo, você, e lhe escolheu. Eleição incondicional. Bom, o terceiro ponto, talvez seja esse o mais difícil, e que eu disse que é negligenciado e sobre o qual eu vou pregar hoje, que é chamado de expiação limitada, expiação específica, direcionada. Cristo não morreu por todo mundo, não. Cristo morreu pelos eleitos, pelos que o Pai escolheu. Aqueles que o Pai não escolheu e preordenou para a condenação, Cristo não morreu por eles, não derramou uma gota de sangue por nenhum deles, mas a sua morte e todo o seu sangue foi derramado pelos eleitos. Isso chama-se expiação limitada, específica, em favor dos eleitos. Bom, o quarto ponto é chamado eficaz, é a obra do Espírito Santo, que opera
na vida desses eleitos, chamando-os eficazmente, não perde viagem, eles vêm mesmo. O Espírito Santo faz esta obra na vida de todos os eleitos, ele vai atrás e chama. E o quinto ponto, que é a perseverança dos santos, é a obra do Espírito Santo, e fazer com que os eleitos salvos permaneçam salvos, não percam nunca a salvação e sejam conservados em fidelidade até o fim. Então vamos hoje especificamente tratar desta expiação limitada, que é a obra de Cristo em favor dos eleitos. Eu quero começar então contando uma história que é contada pelos teólogos, chamada a história do concerto eterno. O concerto eterno, segundo os teólogos estudando a palavra de Deus concluíram, é que na eternidade, quando não havia absolutamente nada criado, nem anjo, nem universo, nada, nem terra, nem homens, nada, nem animais, nada criado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existindo, plenamente satisfeito, perfeito, na comunhão das pessoas, da Trindade. Mas, nesta reunião, Deus Pai propõe que o seu propósito, o seu desejo é criar todas as coisas, o universo, a terra, tudo que neles há, criar os homens à nossa imagem e semelhança, diz ele, para as outras pessoas ou para si mesmo. Porque pretendo glorificar o nosso nome, o nome de Deus, que é plural, que subsiste em 3 pessoas, mas é um Deus só. Glorificar o nome de Deus e exaltar meu Filho, a quem amo, e quero entregar para ele uma noiva, para a sua glória, exaltação, gozo, glória para toda a eternidade. Mas estes que eu escolhi, coloquei o nome de cada um deles num livro, vão pecar, como todos, e não poderão ser noiva e nem ter esse casamento nas bodas, se não forem redimidos. E não pode ser simplesmente passar a mão pela cabeça. Eles precisam de um substituto, alguém que tome o lugar deles e receba a punição que a santidade de Deus exige. Então o filho se apresenta assim, o pai designa o filho, ele aceita, se apresenta para ser como noivo redentor destes que seriam a sua noiva, a igreja, o povo de Deus, em toda parte do mundo, em todas as eras. E o pai então entrega para ele um livro com os nomes de todos esses eleitos, de todas as épocas, de todas as eras. Desde Adão. Adão, Eva, eu creio que foram salvos, o nome deles estava lá. Adão, Eva, Abel, Caim não.
E o filho recebe aquele livro com estes nomes e ama profundamente cada um deles, como o pai os amava, ele os ama. E evidentemente, como Deus conhece todos eles, mesmo que não tivessem nem sido criados, nenhum, ele conhece cada um na sua época, no seu lugar, que Deus haveria, o Pai, haveria de estabelecer. Que é interessante, viu? É interessante que Deus estabeleceu o lugar em que cada um desses eleitos e o tempo em que eles iam nascer. Imagine, o Brasil foi descoberto, estou fazendo um parênteses aqui da história, o Brasil foi descoberto em 1500. Quantas gerações nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, sem evangelho, sem nada aqui nesse continente. Então, nenhum eleito nasceu nessa época. Deus fez com que os eleitos nascessem na época apropriada em que poderiam ouvir o evangelho e serem chamados pelo Espírito Santo. E no lugar onde poderiam ouvir o evangelho, Espírito Santo. Eu vou mostrar esse versículo aí para você ver, que depois eu vou abrir a Bíblia e mostrar tudo, mas abra comigo em Atos, no capítulo 17, e veja como isso é de fato assim. Paulo faz o discurso em Atenas, ele diz assim, vou ler do 24, o Deus que fez o mundo, tudo o que nele existe, Atos 17, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Está vendo? Você nasceu no Brasil, no tempo propício, no lugar certo para ouvir o Evangelho e ser salvo. Porque ele fez assim com todos os eleitos. Mas vamos continuar nessa história. Então, Cristo pega aquele livro. Naquele momento, ele morre. Ele morre. O sangue dele tinge o livro, que passa a ser chamado livro da vida do Cordeiro. Então fica estabelecido já na eternidade a obra redentora em favor desses eleitos de Deus e amados de Deus, cujos nomes estavam no livro escrito. O Espírito Santo se apresenta, diz, no tempo certo eu vou a cada um chamar eficazmente e operar neles a regeneração, justificação, adoção, santificação, aplicar todos os recursos da obra de Cristo e sustentá-los sem fidelidade e perseverança até o fim. Bom, talvez você esteja perguntando, pastor, peraí, por caridade, onde é que está na Bíblia isso tudo que o senhor está falando?
Então é isso que eu quero agora mostrar. Mas eu quero que você pegue a sua Bíblia e vá seguindo comigo, como um bom bereano, e vá examinando você mesmo, que não só ouvindo, mas vendo, lendo e vendo que é de fato assim. Tá bom? Vamos começar? Vamos abrir então em Apocalipse, no capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz assim, falando da besta que vai surgir: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, nós temos aqui nomes escritos num livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, está aqui nomes escritos no livro, o livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, e Cristo, né, que foi morto lá naquela reunião, lá na eternidade. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Para ficar mais claro, no capítulo 17 de Apocalipse, você vai ver que os nomes foram escritos lá mesmo, lá na eternidade. Versículo 8 novamente. Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição. Agora presta atenção. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Olha, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Quer dizer, pessoas que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, que lá desde a fundação do mundo, vão adorar a besta. Os que não têm o nome. Mas quem tem o nome no livro da vida, que Deus escolheu e botou o nome lá nesse livro desde a fundação do mundo, não vão adorar a besta. Pelo contrário, virão a Cristo. Eu, quando era arminiano, mesmo preteriano, arminiano, e não entendia dessas coisas, eu pregava e fazia apelo para as pessoas virem à frente. Aí eu aprendi com os pastores arminianos, evangelistas arminianos, a fazer a seguinte oração: ó Deus, escreve o nome desses que vieram à frente no livro da vida. Errado. Essa oração está errada. O nome já foi escrito desde a fundação do mundo. Se a pessoa está se convertendo por esse, que não era que Deus é maravilhoso, apesar dos nossos erros, Ele converte pessoas. E se pessoas estão se convertendo, é porque o nome estava lá no livro da vida, senão não se converteriam, de jeito nenhum. Então está aqui, os nomes foram escritos nesse livro. Sobre o sangue, só para ver, abre em 1 Pedro capítulo 1, veja o verso de número 18 a 20, diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante as coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, presta atenção, conhecido com efeito
antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Está vendo? Então o sangue apareceu naquela reunião, na eternidade, antes da fundação do mundo. E que foi antes da fundação do mundo também a carta aos Efésios, no capítulo 1, deixa isso bem claro. Quando é que Deus elegeu os seus? No capítulo 1 de Efésios, nós lemos assim, no verso de número 3 e 4: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, antes da fundação do mundo. Muito bem. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o Senhor Jesus, quando inicia seu ministério, já 30 anos, começando seu ministério, batizado, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele então inicia seu ministério, você acha que ele está consciente de que está ali, vai iniciar agora seu ministério, não em favor do mundo, de cada pessoa indistintamente, mas pensando nos eleitos, que ele tem na mente essa reunião que aconteceu lá na eternidade, que ele está aqui agora, no tempo e no espaço, como verdadeiro homem, verdadeiro Deus, achado em figura humana, mediador, Messias, Redentor, para realizar uma obra de salvação, de redenção, desses que o Pai amou e escreveu o nome no livro da vida. Jesus deixa transparecer isso? Sim. Vamos abrir em João, começar com João, capítulo de número 6. Veja o versículo 37 em diante. Jesus está falando. Ele diz assim, João 6, versículo 37. Evangelho de João 6, versículo 37. Jesus falando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha, presta atenção. Ele não se ilude de que qualquer pessoa que vai decidir se vem ou não. Ele disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quer dizer, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, que ele falou naquela reunião lá. Não para fazer a minha própria, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Deus entregou o livro com o nome de todos os eleitos. E ele então diz: a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum dos que me deu. Todos os eleitos, em todas as épocas. Quando eu era mais jovem, eu lia esse versículo e pensava assim: não, ele está falando dos discípulos, que ele não quer perder nenhum. Bom, primeiro que ele perde um, foi Judas. Mas se ele estiver falando
que não é para perder nenhum dos discípulos, então só os discípulos vão ressuscitar, porque ele diz assim, pelo contrário, que eu não perca nenhum deles, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Só os discípulos vão ressuscitar? Não, ele não está falando dos discípulos. Eu não posso perder nenhum dos da lista, do livro, nenhum desses eleitos, em todas as épocas. Eu não posso perder, eu vou ressuscitá-los. Todos vão ressurgir no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho, nele crê, então esse é o eleito, né? Tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 65, vira a página, ele diz assim, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então você veja que Jesus está aqui mostrando claramente que ele tem noção, entendimento, que a sua missão é em favor destes que o Pai escolheu e lhe deu. Que ele está aqui para realizar uma obra em favor deles. Se você for para o capítulo de número 8, o Senhor Jesus está falando com os fariseus, e ele vai mostrar claramente que eles não tinham o nome na lista, eles não eram filhos de Deus. Ele vai dizer que os que estão na lista, os que têm o nome no livro, são chamados os que são de Deus, e quem não tem o nome na lista, filhos do diabo. É isso que esse capítulo 8 diz. Veja o 43, qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso. Então, filhos do diabo, e nem consegue compreender a linguagem de Cristo, a sua pregação. Aí, ele diz aqui no verso 47, 8, João 8, está seguindo aí direitinho? João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, Jesus vai chamar os que estão na lista, os que estão lá no livro, que o Pai me deu, esses são os que são de Deus, e vão compreender a minha linguagem, e vão me ouvir, e serão salvos, né? Então, esses são os que são de Deus. Então, ele define como os que são de Deus, esses que estão com os nomes escritos no livro da vida. E os que não têm o livro, filhos do diabo, e não vão entender o Evangelho, não vão querer nunca do Evangelho, estão fora, reprovados. Agora vamos para o capítulo 10. Veja, ele vai chamar os que estão na lista, os que têm o nome no livro, ele vai chamar de ovelhas. Acompanhe comigo. Vamos ler o capítulo 10. Preste atenção. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Ele está falando dele mesmo, né, que é o pastor das ovelhas. Os outros são do diabo. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz,
Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz. Veja, ele decorou o livro. Ele sabe o nome de cada um dos eleitos. E ele chama pelo nome. Chamar pelo nome é uma expressão de intimidade. Então, quando você ouve o Evangelho, e você é a ovelha do Senhor, você está na incredulidade, você está no mundo, mas você ouve o Evangelho, aí você diz, é comigo que ele está falando, ele está me chamando, Cristo está me chamando, eu preciso segui-lo. Então, elas ouvem a voz, eu sei o nome delas, decor, mas de modo algum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. E os eleitos vão entrar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, preste atenção. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas, as ovelhas que são dele, que o Pai deu. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas, foge. Então o lobo as arrebata, dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas, que são dele, que são do Pai e que o Pai deu a ele, minhas ovelhas, eu dou a vida por minhas ovelhas. A morte de Cristo é em favor de suas ovelhas. Agora, o verso 16 é importante. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. O que é isso? Esse é um versículo missionário. Jesus está falando para judeus. Ele tem ovelhas entre os judeus. Minhas ovelhas entre os judeus. Mas ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco aqui dos judeus. Ele está se referindo aos gentios. Ele tem ovelhas em todas as partes deste mundo. Ele tem seus eleitos, o Pai tem seus eleitos que são ovelhas de Cristo. Ele diz, eu tenho outras ovelhas que não são judeus, que não são desse aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Esse é um verso missionário. Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve com David Livingstone, que por causa desse versículo entregou sua vida para a obra missionária. Você já ouviu falar de David Livingstone? Foi um grande missionário, ele viveu no século XIX, lá na Inglaterra. Ele era um estudioso da palavra de Deus e leu esse versículo. E ele então sentiu Deus falar ao seu coração que ele devia ir para a África, que Jesus tinha ovelhas lá na África, que queria conduzir. Ele então se entregou para esse trabalho na África, e foi para a África, se embrenhou lá, nas florestas, no coração da África, e começou a pregar o Evangelho. E de fato havia ovelhas. Uma igreja se formou lá na África.
pela pregação de David Livingstone. Ele também era geógrafo e mandava sempre os pontos, cachoeiras, rios, tudo ele registrava e mandava para a Academia de Ciências lá de Londres. E ele ficou famoso também por isso, não só por ser missionário bem-sucedido, mas também porque era um geógrafo importante para o reino. É interessante, quando ele morreu, né, o rei mandou buscar o corpo dele. Então, eles chegaram lá para pegar o corpo dele, porque o rei queria enterrar com honras na Inglaterra. Os africanos disseram: nós vamos deixar o corpo, mas o coração dele é nosso. Abriram, tiraram o coração e enterraram na África. Tanto que amavam David Livingstone. É uma história bonita. O corpo dele foi levado, foi enterrado, um cortejo importantíssimo. Ele foi enterrado e sepultado na abadia de Westminster. E vocês entrando lá, nessa abadia, que é importante para nós também, porque foi onde foram escritos os nossos símbolos de fé, né? Mas eu tive o privilégio de visitar essa abadia e entrei na nave imensa. Você já deve ter assistido Coroação de Reis, sabe? É aquela abadia. Mas cada quadrado desse que você está vendo aqui, que está aí, é uma lápide de gente importante, nobilíssima, que foi sepultado e enterrado lá. Então você anda na nave da igreja e você está pisando num cemitério. Eu não tenho certeza se os corpos estão verdadeiramente ali. Eu acredito que sim, porque eu encontrei a lápide de David Livingstone e estava lá, e eu li esse versículo: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Aí tem o nome David Livingstone, data de nascimento e sua morte. Então ele entendeu claramente que Deus tinha eleitos na África e que queria conduzi-los. E assim, cada um deve pensar na obra missionária e fazer todo esforço, porque Jesus disse: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, só judeus não, eles estão aí espalhados, e a mim me convém conduzi-las, eu quero alcançá-las. E como ele vai fazer? Através de nós, pregando como David Livingstone pregou. Veja o versículo ainda no capítulo 10, nós estamos no capítulo 10 de João. Veja o versículo 26 em diante. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Está vendo? Jesus tem convicção plena de que está aqui em favor destas ovelhas que o Pai escolheu. Interessante que sempre quando a gente trata da eleição, né, da predestinação, vem a dúvida na mente das pessoas: será que o meu nome está escrito lá nesse livro da vida? Será que eu sou um eleito? Aí os puritanos respondiam isso. É interessante, a gente faz uma complicação. Os puritanos eram simples, davam a resposta muito simples. Sabe qual era a resposta dos puritanos? Um eleito tem duas marcas, uma na orelha, outra nos pés. Como?
na orelha. Ele pegava esse versículo: as minhas ovelhas ouvem, ouvem a minha voz, elas ouvem a minha voz. Ouvir quer dizer entender o Evangelho e querer mesmo Cristo. Então é um sinal na orelha e nos pés, e me seguem, e vão seguir a Cristo, vão servir a Cristo, vão para a igreja. Eu escrevi um folheto com o título: só os eleitos serão salvos. Será você um deles? Aí no folheto eu digo, é simples, o Evangelho está aí sendo apresentado. Se você ouvir e seguir, e for atrás da igreja e seguir a Cristo, aí está você um eleito. Isto é, você está confirmando a sua eleição. Aliás, não é isso que Pedro diz também? Abre lá na primeira carta de Pedro, aliás, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, segunda de Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Você pode confirmar a sua eleição. Como está a sua vida com Deus? Seu amor por Cristo, pela igreja, pela palavra. Você tem comunhão com Cristo? Você tem vida de oração particular, pessoal? A Bíblia ensina oração secreta. A Bíblia ensina. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isto deve ser o normal na vida do crente. Um eleito vai querer ter comunhão. John Bunyan, um puritano, dizia o seguinte: vai doer, viu? Presta atenção. A oração secreta é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. Vou repetir. A oração secreta é o cajado de Deus que separa os bodes das ovelhas. As ovelhas vão querer ter oração secreta, os bodes não. Então, se você não tem, confirme a sua eleição. Procure um tempinho. Ah, pastor, mas é muito difícil, é uma ciranda a minha vida. Eu não tenho. Tem sim, depende de prioridade. Acorde cedo, pega a sua Bíblia, vá para um cantinho, e aí ore. Tenha o seu tempo de comunhão com o seu Salvador. Você está confirmando sua eleição. Mais um aqui, agora capítulo 11, veja o verso 47 em diante. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio. Estou lendo João 11, versículo 47. É o Evangelho de João. Estou seguindo. Versículo 47. Então os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio, dizendo: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas também a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Aí o evangelista explica: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, quer dizer, não somente para os judeus, mas também para reunir em um só corpo
os filhos de Deus que andam dispersos. Reunir os filhos, morrer para reunir os filhos dispersos. Não só morrer por judeus, mas morrer por eleitos que são filhos dispersos, que estão pelo mundo. Meu irmão, você acha que tem filho de Deus disperso por quem Cristo morreu lá na igreja católica? Uma igreja apóstata. Você acha que tem filho de Deus lá no Espiritismo? Filho de Deus disperso lá? Você acha que tem filho de Deus lá no Candomblé? Claro que tem. Eles precisam ser chamados. E você tem que ir e pregar para chamá-los. E eles virão. E eles virão. Eles vão ouvir a voz de Cristo. E virão. Eles vão entender que aquele lugar não é o lugar deles. E virão. E serão salvos. Às vezes, quando a gente não faz, Deus usa outros meios. Eu não ia contar isso, mas vou contar e eu vou partir para o encerramento. Que aqui não tem como a gente fugir, não, os números enormes lá, 20 e 39, já vai para... Eu tenho que encerrar. Eu me lembro de um puritano, viu, que já ia para 2 horas já pregando. E ele então disse assim: eu tenho que parar, meus irmãos, eu tenho que parar. Aí alguém gritou lá, levantou e disse: não pare, pelo amor de Deus, não pare. Nunca ninguém fez isso comigo, não. Mas eu estava plantando uma igreja lá em Salvador, num bairro chamado Barra, onde fica o Farol da Barra. Não tinha igreja nenhuma, evangélica nenhuma. Mas Deus nos abençoou e plantamos uma igreja lá. Eu estava no gabinete, a secretária ali, lá e tal. Aí chegou um rapaz e quero falar com alguém. Ele disse: um pastor. Aí veio e apresentou-me o rapaz. Ele entrou alto, tinha um rabo de cavalo enorme, sentou, disse: senta aí. Sentou. Sim, então, pois não, eu sou pastor. Ele disse: aqui, me diga uma coisa, aqui é o lugar dos crentes? Disse: sim, senhor, e perfeitamente, aqui é o lugar dos crentes. Por quê? Porque as coisas não estavam dando bem na minha vida, as coisas erradas, estranhas, uma falta de paz, um vazio e tal. E alguém me disse: vá lá para o centro de Umbanda, que eles vão dar um banho de folha, e você vai fazer uns trabalhos, e você vai ficar bom. Aí eu fui. Chegou lá, e tinha uma fila, e estava o pai de santo com um charutão sentado, e falando cada um que cada um tinha que fazer. Aí pagavam, eu fui chegando a minha vez. Quando chegou a minha vez, que eu ia sentar, ele falou com aquela voz estranha, parece que estava possesso: o que você está fazendo aqui?
Eu disse: eu vim aqui nesse seu lugar, não. Seu lugar com os crentes. Falou assim mesmo. Aí ele nem sentou, saiu, e desde então estava procurando um dia o lugar dos crentes. Aí chegou lá. Oh, meu Deus. Lutero disse assim: até o diabo é o diabo de Deus. Quer dizer, Deus mandou aquele espírito mau fazer isso. E esse moço veio. Evangelizei. Era uma ovelha de Cristo. Seu nome estava no livro. Ele se converteu. Ele fez a classe em catecúmenos. Ele deu um bom testemunho. Eu fiquei até preocupado, porque eu não falei, resolvi não falar nada do cabelão. E quando chegou o dia de eu ser ouvido no conselho, eu disse: o que vai ser com o cabelão? Mas quando ele entrou, que foi a vez dele, que ele entrou, cortadinho o cabelo assim, cortadinho. E ainda perguntei, ele deu um testemunho maravilhoso, e eu perguntei: e por que você cortou o cabelo? Ele disse: não, eu li na Bíblia que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido, que não glorificava a Deus, eu cortei. Mas eu quero dizer o seguinte: os filhos dispersos, eles estão aí, em todo lugar. Nós temos que ir, irmãos, nós temos que pregar, nós temos que ir, evangelizar. Aproveite as oportunidades, fale de Cristo. Você não sabe quem são os eleitos, não dá, não tem plaquinha, nós temos que falar a todos. A ordem é pregar a toda criatura, mas é só os eleitos que virão, e eles virão. Sabe, irmão, eles virão porque Cristo morreu por eles, porque sangue foi derramado em favor deles, e não pode se perder sangue algum de Cristo. Nenhuma gota de sangue foi derramada em vão. Todo o sangue que Cristo derramou foi em favor desses eleitos, e eles serão salvos, e eles virão. A cruz, meus irmãos, o evangelho que pregamos, a cruz que pregamos, não é uma cruz que possibilita a salvação de pessoas. Não, a cruz salva e vai salvar todos os eleitos de Deus. A cruz é vitoriosa, ela salva e vai salvar todos os eleitos de Deus. E o que é mais maravilhoso, eu descobri, é que Cristo, em toda a seu ministério, ele pensava em nós. Ele pensava em mim. Você vai dizer: mas peraí, o senhor nasceu 2000 anos depois. Por isso ele era Deus, e tinha que ser Deus. Ele sabia, claro, que eu ia nascer, e pensava em mim, pensava em você, pensava em nós. Ele pensava em cada um de nós, como Deus. Não há dificuldade nenhuma para ele. Mas meu nome é Maria, tem milhões de Maria. Deus sabe a Maria exatamente o que você é, e pensava em você. E eu creio que ele pronunciou o meu nome entre gemidos lá na cruz. E penso que foi exatamente na hora em que minha imundície foi colocada sobre ele. Esse é de Josafá. E ele fez isso também pensando em você. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Ele diz assim, eu vou ler o versículo, me perdoe, eu estou preocupado com o horário lá, mas eu tenho que ler esse versículo. Gálatas capítulo 2,
Veja o que ele diz assim, verso 18 começa: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo e continuo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ah, mas ele era o apóstolo Paulo, então Jesus morreu pelo apóstolo Paulo. Não! O apóstolo Paulo está dizendo que cada um de nós temos que dizer isto: ele morreu por mim, pensando em mim, ele levou os meus pecados, derramou o seu sangue por mim. Oh, eu não pude ser mais o mesmo depois que eu entendi isso. Ele desceu a sua glória pensando em mim. Ele tinha o meu nome, que ele leu no livro, no seu coração. A Bíblia diz: aos que amou, amou-os até o fim. Ele desceu, ele iniciou o seu ministério pensando em mim, ele enfrentou Satanás pensando em mim, ele venceu Satanás por mim, e tudo mais que ele fez pensando em mim. E na cruz ele pensava em mim, e quando ressuscitou, saiu daquela tumba glorioso, vitorioso, é como se ele dissesse: Josafá, saia comigo, porque eu ressuscitei por você, e é para você também. Aí eu pergunto: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sabe, a nossa resposta é tão fraca. Nossa dedicação, nosso interesse, nosso amor para com as coisas de Deus, para com a igreja, tudo em segundo plano. Oh, queridos, depois de hoje, sinto muito, mas você não pode ser mais o mesmo. Deus tenha misericórdia de nós. E você que está nos visitando e não entregou sua vida a Cristo ainda, então, se o seu nome está escrito lá, você vai ouvir, atender, dizer: Cristo está me chamando, e vai seguir, e vai passar a vir para a igreja e confessar Jesus Cristo. Se não é que você é um dos reprovados. Se é um eleito, você não vai adorar a besta. Se o seu nome está escrito lá, você não vai adorar a besta, você vai adorar Cristo. Ele será o seu Senhor, você será seu Salvador, você será dele, e ele será seu. Deus nos abençoe.